Atualmente eu tenho tido algumas experiências como designer freelancer e prestador de serviços e eu gostaria de trazê-las aqui para o canal. Ultimamente eu tenho atendido alguns clientes, contratantes, empresas que dizem algumas coisas que acabam frustrando a experiência no processo criativo do trabalho. Como por exemplo, o que você faz, eu sei fazer no Canva. Dizer para um designer que você sabe fazer no Canva aquilo ao qual ele foi contratado automaticamente se torna uma falta de respeito por vários motivos. Mesmo que o Canva atualmente seja uma ferramenta acessível, você contratante, quando acaba dizendo isso para um designer, você acaba desvalorizando o trabalho do profissional, as habilidades técnicas do profissional e o conhecimento teórico do mesmo, beleza? Então, ultimamente eu tenho não recebido alguns feedbacks do meu trabalho, mas em alguns momentos eu acabei ouvindo isso nesse ano de 2024. O contratante ou o cliente, ele vai até você, contrata, fecha o contrato, faz o pagamento e se inicia o trabalho. No meio desse processo, por algum motivo, o cliente ele acaba ficando insatisfeito. Ou vai ser com o seu atendimento, ou vai ser com o design proposto, ou com o resultado final do trabalho. Até mesmo também por falta de comunicação ou briefing mal respondido, certo? Então, quando o trabalho começa a ser executado e no meio do processo, você, contratante, diz isso ao designer que aquilo que ele foi contratado para fazer, de acordo com o seu portfólio, você sabe fazer no Canva, é um completo desrespeito e acaba frustrando o designer contratado para desenvolver o trabalho que você pagou para ele. Então, dizer isso é muito complicado nesse sentido. Você acaba desvalorizando o conhecimento técnico dele, você acaba desvalorizando o conhecimento teórico e os anos de estudo que ele teve para chegar até ali. O contratante ele precisa entender que o designer ele não é somente um operador de software. O designer investe em estudo, em cursos, em livros, no seu tempo. Então, quando você diz isso para um designer, você acaba jogando meio que na lata do lixo tudo aquilo que ele fez para chegar até ali e ter o seu portfólio, beleza? Então, toma somente um pouquinho de cuidado quando você vai dizer isso para o contratado. Olha, o que você sabe fazer, eu sei. Se você sabe fazer, por que você contrata o designer para elaborar o seu projeto? Então, quando você acaba dizendo isso, não faz muito sentido para mim. E lembrando que uma ferramenta como o Canva, ela não vai substituir anos de estudo que o designer teve para estudar tipografia, cores, composição e etc. E também uma ferramenta como o Canva não irá substituir o papel do designer de criar algo único e estratégico para a sua empresa. Nós precisamos entender que o design é uma ferramenta estratégica para o seu negócio. Se você não entende isso e não vê o designer contratado com esse olhar, com essa perspectiva, então você tem que parar e rever o seu projeto e quais são os objetivos do mesmo, beleza? Embora o Canva seja uma ótima ferramenta para usuários não especializados, ele carece de uma personalização técnica e mais profunda, que atualmente ele não consegue entregar. E você, contratante, precisa entender que o designer ele não é somente contratado para criar coisas bonitas. O designer, quando ele é contratado, ele pensa, ele analisa a estratégia que será utilizada para o seu projeto alcançar o objetivo proposto. Ele vai analisar branding, ele vai analisar a sua identidade visual, ele vai analisar o seu mercado, o seu público-alvo e etc. Então, tudo que o designer ele desenvolve é com o foco estratégico para o seu próprio negócio. E mesmo que algo pareça simples, o designer ele levou anos de estudo e experiência para alcançar o resultado final de cada trabalho. Ou seja, projetos que parecem ser fáceis aos seus olhos, como contratante, o designer que foi contratado, ele levou anos de estudo, de experiência e de investimento para chegar nesse resultado. Por mais que o projeto ele seja entregue em espaço de tempo, o designer ele teve todo um tempo de estudo e preparo para conseguir realizar no tempo recorde. Então,
Analisa primeiro o portfólio do profissional que você está contratando, analisa primeiro os anos de experiência do profissional contratado, para antes você como contratante, dizer isso para um designer. Olha, o que você faz aí, eu faço aqui no Canva melhor. Ignorando o esforço e a dedicação que o designer coloca em seu trabalho. É como dizer a um chefe profissional que qualquer um pode cozinhar com uma receita pronta. Trouxe esse vídeo hoje, mas como uma forma de desabafo e também para poder alcançar tanto o designer quanto o contratante. Ultimamente eu venho recebendo esse tipo de feedback e é bem desagradável, porque tem projetos que eu coloco todo o meu coração e a minha alma neles para fazer o melhor, para desenvolver o melhor design, para fazer a melhor criação, para respeitar todos os processos criativos, analisando a empresa, público-alvo, concorrentes e etc. E no meio do processo, quando eu ouço essa frase, é como se fosse um balde de água fria em todo o meu trabalho. E isso acaba me desanimando muito no decorrer do processo. Então, talvez você, designer, tenha passado por essa experiência e você, contratante, pare e pense um pouco antes de soltar essas frases desrespeitosas ao profissional contratado, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as nossas novidades.